Olá, eu quero falar com vocês sobre a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que é a instituição cultural mais antiga em atividade ininterrupta no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi criado em 1920, portanto este ano está completando 100 anos. Durante a maior parte do século XX, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul foi a principal instância de produção do conhecimento histórico sobre o passado do Estado. A sua trajetória se confunde com a própria história da escrita da história no Rio Grande do Sul. Mas antes de falar sobre a sua criação e a sua finalidade, é necessário retomar um pouco o contexto histórico de sua fundação. Bom, entre os anos de 1914 e 1918, ocorreu a Grande Guerra, que teve um impacto muito grande sobre o pensamento intelectual brasileiro, pois até então os intelectuais brasileiros olhavam para a Europa como o modelo de civilização a ser seguido pelo Brasil. A partir dos horrores da guerra, eles passam a questionar e a criticar pela primeira vez esse modelo. A partir de então, passam a buscar nas raízes da cultura brasileira os traços que definiriam uma verdadeira identidade nacional. Mas a primeira constatação que fazem é que não existia ainda uma nação, portanto era necessário criar a nação. E eles se viam como os portadores da nacionalidade, investidos da missão de ensinar à sociedade, aos cidadãos, o amor à pátria. Nesse processo, tomam a vanguarda desse movimento intelectuais como Olavo Bilac e Coelho Neto. Olavo Bilac saiu em cruzada pelo país pregando o culto ao nacionalismo e defendendo que a cultura, a produção artística, deveria estar voltada para formar cidadãos que amassem a pátria. E os artistas intelectuais deveriam ser aqueles que ensinariam esse amor à pátria. Ele esteve no Rio Grande do Sul em outubro de 1916, passando pelas cidades de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. Dentro desse contexto de exaltação do nacionalismo, os intelectuais sul-rio-grandenses se deram conta da dificuldade que o Rio Grande do Sul tinha na integração ao quadro da nacionalidade, chegando a ser considerado um corpo estranho à nação, devido às suas similaridades culturais com a região do Prata e também devido ao episódio histórico da Guerra Farroupilha que ocorreu entre 1835 e 1845, quando estancieiros sul-rio-grandenses chegaram a proclamar uma república no Rio Grande e a separação da província do Império. Portanto, antes dos intelectuais rio-grandenses poderem dar a sua contribuição para a construção da identidade nacional, eles precisavam solucionar a questão da própria integração e das dúvidas que havia sobre a brasilidade dos sul-rio-grandenses ao quadro da nacionalidade. Com essa visão nacionalista, um grupo de historiadores reunidos no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul decidiu criar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, seguindo o modelo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e com o apoio do presidente do Estado, Borges de Medeiros. O seu objetivo era afirmar que o Rio Grande do Sul era brasileiro e foi por muito tempo o sentinela da nacionalidade, defendendo os interesses primeiro da coroa portuguesa e depois do Império Brasileiro contra a coroa espanhola e contra também as ameaças vindas dos países latinos. Desta forma, o discurso produzido pelo Instituto Histórico e Geográfico no Rio Grande do Sul teve uma tônica nacionalista, defendendo o pertencimento do Rio Grande do Sul ao Brasil, visando superar todas as desconfianças que houvessem sobre a brasilidade dos sul-rio-grandenses.